Vamos ler a palavra de Deus? Josué capítulo 3 diz assim, na versão que eu tenho aqui: de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram essa ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca, não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. E ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. E eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a aliança, a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. E assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca da aliança, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada, e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. E o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão, e os seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr, e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. E os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou, pisando em terra seca. Vamos orar mais uma vez? Vamos nos colocar diante do Senhor aqui. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra. Como é bom ouvir das histórias do Senhor que são realidade no passado, no presente e no futuro. E o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. E o Senhor tem algo a fazer na nossa vida, nos preparando para o que há de vir. Por isso queremos pedir: aplica a tua palavra na nossa vida, nos ajuda a compreendê-la. Espírito Santo, fala ao nosso coração e nos desafia nesta manhã a vivemos um novo ano na presença do Senhor, de maneira agradável a Ti, experimentando o Senhor no meio dos desafios da vida. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, se eu pudesse dar um título para essa mensagem hoje, eu diria: tempo de transição, tempo de decisão. Porque nós estamos passando por esse tempo de transição. Ontem, aliás, há pouquinhas horas atrás, estávamos aqui, e ainda era 2016, e agora 2017. Ontem passado, e como diz uma música que a gente já canta tradicionalmente assim nos finais e começo de ano, o futuro já começou. Não é assim? Já começou, 2017, novo ano, novo tempo, novos desafios, novas oportunidades que pedem da gente novas decisões diante de Deus. Esse é tempo da decisão. E é interessante olhar para essa história que lemos aqui. A história do povo de Israel chegando na terra prometida. E eles estão diante do rio Jordão e precisam atravessá-lo. Um grande primeiro desafio antes de conquistar toda a terra.
E nesse tempo o Senhor os visita, fala mais uma vez aos seus corações e pede deles decisões. E Josué é levantado por Deus para dirigir esse povo nesse novo tempo. E Josué toma algumas decisões que fazem com que o povo saia dessa situação transitória para a conquista da terra. De um tempo de dúvidas para um tempo de certezas de vitória. De um tempo de lamento, porque o grande líder do povo, Moisés, havia falecido, para um tempo de alegrias e de novas experiências com Deus. Que decisões são essas que Josué e aquele povo tomou, que fizeram toda a diferença para o tempo novo que Deus tinha para eles, e que podem ser, sim, decisões que nos ajudem a viver esse novo tempo diante do Senhor, nesse novo ano de 2017. Quero compartilhar com você. E a primeira delas é muito simples e muito desafiadora. Obedecer a palavra de Deus para a sua vida. Obedecer. E o livro de Josué começa no capítulo 1. E eu quero ler 3 versículos desse capítulo com você. Josué 1, de 1 a 3, vai dizer assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés é morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou disposto, que eu estou para dar aos israelitas, e como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Tempo de decisão. E a primeira grande decisão é: ouça e obedeça as palavras de Deus para a sua vida. Nós estamos vivendo esse tempo de tomada de decisão. Quando vai chegando o fim do ano, todo mundo começa a pensar, né? O que vai ser do novo ano? Que planos eu tenho? Normal, isso acontece porque os ciclos vão se fechando e se abrindo, e a gente vive esse novo tempo com novos desejos. Eu quero experimentar mais, eu quero realizar mais, quero tomar algumas decisões. Mas a primeira grande decisão é: ouça o que Deus tem para você e obedeça a Deus. Obedeça a Deus, tenha coragem de obedecer a Deus. Sabe por quê? Porque nesse tempo de transição, normalmente nós tomamos as nossas próprias decisões sem buscar aquilo que Deus tem para nós. Corremos esse perigo. E a gente vai fazendo decisões simples. Vou emagrecer, vou começar a correr, vou ter mais tempo para a família. Não é assim? A gente faz esse tipo de decisão. Tem algum erro nisso? Não, muito pelo contrário. Mas é preciso não apenas tomar decisões que vêm da nossa própria mente, no nosso achismo. É importante ouvir aquilo que Deus tem, porque Ele tem revelações para nós. Ele sonha comigo e com você. Ele tem promessas para a nossa vida. E é preciso buscar a sua palavra, a sua bênção, a sua direção. Quando nós ouvimos a Deus, podemos tomar decisões concretas que vão nos trazer bênção desse Deus para a nossa vida. Então esse tempo de transição é tempo de uma grande primeira decisão. Ouça o que Deus tem e obedeça a voz do Senhor na sua vida. Esse povo de Israel, nesse tempo, estava paralisado, chorando a morte do seu líder, presos ao passado na liderança de Moisés, perdidos em relação ao futuro. E normalmente é assim na nossa vida. Quando a gente tem dúvidas, incertezas, a gente fica paralisado. O que esperar de um novo ano, depois de um ano tão difícil, como a gente já citou aqui? E a gente começa um novo ano assim com certa dúvida. Será? Sabe? No Senhor você pode ter certezas. Ouvindo a palavra de Deus você pode ter certezas. Obedecendo a voz de Deus você pode ter certezas. E ainda que haja dúvidas, Deus tem bênção prometida para dar. Na experiência desse povo de Israel, talvez uma grande primeira decisão e dúvida é como atravessar o rio. Nós chegamos até aqui, mas antes de poder
conhecer de fato a terra, experimentar do fruto da terra, da bênção que Deus prometeu, tem que passar um rio. Tem que passar um rio. Um rio em época de cheia. Como é que é possível mais de 1 milhão de pessoas naquela altura atravessar aquele rio a nado, em segurança? É quase impossível. E se eles tivessem que atravessar o rio nadando, provavelmente eles seriam um alvo muito fácil para os povos que eram inimigos que estavam do outro lado da margem. E agora? Mas Deus continua sonhando com o seu povo. Deus continua sonhando comigo e com você hoje. Deus quer abençoar a nossa vida. E então, Deus levanta Josué como líder e traz uma palavra diretiva. Josué, prepara o povo. Prepara para atravessar o rio. Josué, se prepara para lutar as guerras que ainda tem pela frente, os desafios. Conquistem a terra. Recebam a herança que eu tenho para vocês. E a palavra de Deus é aquela que desafia cada um de nós a, pela fé, tomar decisão. Josué, aquele líder, ouve a voz de Deus e começa a preparar o povo para uma travessia que a princípio seria impossível. Quais são as palavras que Deus já falou a você? Quais são? Porque a gente começa a tomar decisões só nas nossas próprias palavras, nos nossos próprios gostos e vontades. Mas qual é a vontade de Deus para a sua vida? O que Ele já tem falado a você e que talvez você ainda não colocou em prática. Hoje, o primeiro dia do ano, é tempo de colocar os desafios de Deus em prática na nossa vida. Obedecer sua voz e caminhar com Ele. Talvez Ele já tenha dito a você que esse é um tempo de experimentar um relacionamento mais profundo com Ele, através da oração, através da leitura da Bíblia. Talvez Ele já tenha dito a você que esse é tempo de perdoar alguém, que é tempo de ter muita coragem para isso e restaurar um relacionamento que está quebrado. Para de perder tempo de fazer decisões à luz da sua própria vontade e começa a ouvir e obedecer corajosamente a voz de Deus, porque Ele fará maravilhas. Será que é amar mais a sua família? Ter mais tempo com Ele? Será que é um novo tempo na sua vida profissional? Tomar uma decisão concreta com relação a isso? Eu não sei o que Deus tem falado, mas eu quero dizer uma coisa para você. Assim como Deus trabalhou a vida de Josué, para que ele um dia pudesse ser líder, Ele tem trabalhado na minha vida e na sua. Ele tem falado comigo e com você. E hoje é tempo de responder à voz de Deus. Josué foi servo de Moisés, foi um escravo no Egito, foi livre, auxiliou Moisés no deserto. Depois se tornou general do povo de Israel em grandes batalhas no deserto. E agora, nesse tempo, escolhido para ser o novo líder do povo. E agora ele ouvia novas diretrizes, visão, sonho de Deus, promessa de Deus para ele e para aquele povo. Do mesmo jeito que Deus age e agiu na vida de Josué, preparando para aquele novo tempo, Deus tem preparado a minha vida e a sua para esse novo ano, para o tempo que há de vir. E Ele já tem falado comigo e com você sobre coisas que a gente deve fazer. O grande desafio é: para de ficar paralisado, sem saber como começar, e ousadamente, pela fé, obedeça a voz de Deus e caminha com Ele nesse novo tempo. Eu tenho lido nesses dias um devocional. E o devocional tem um título legal, né? Para esse começo de ano. Ele diz assim: de hoje em diante. Então hoje eu vou tomar alguns desafios com você e nós vamos repetir algumas frases, tá bom? A primeira frase, depois de compreender que a gente precisa obedecer a Deus, é: de hoje em diante eu vou obedecer a Deus.
Consegue falar isso comigo? Vamos lá? De hoje em diante, eu vou obedecer a Deus. Ih, está fraco. Vamos lá, mais forte. Vamos ver se você está comigo acordado, né? Depois de dormir uma e meia da manhã, 2 horas. Vamos lá? De hoje em diante, eu vou obedecer. Aleluia. Essa é a primeira grande decisão que nós temos que tomar. Mas nessa história a gente pode ver outras decisões. Josué conversa com o povo. E ele toma uma decisão importante. Ele ordena ao povo. No versículo 5 do capítulo 3, ele diz assim: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Na tradução antiga, no meio de vocês, no meio de vós. A expressão do texto bíblico acima pode dar a impressão de que o tempo todo a santificação é uma condição para experimentar as maravilhas de Deus. Mas é interessante olhar para essa história, porque Deus já tinha prometido para esse povo que eles iam atravessar o rio. Se prepara, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar o rio. Josué, se prepare e prepara o povo, porque vocês vão conquistar a terra. Mas agora, Deus disse para ele: prepara o povo. Deus não pediu para que eles tivessem todo um ritual de purificação. Quem tomou uma decisão clara nesse aspecto foi o próprio Josué. E ele une o povo todo e diz: preparem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Santifiquem-se, purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Uma das coisas que nós precisamos fazer para obter as vitórias, atravessar os grandes desafios que ainda estão pela frente em 2017 e obter vitória do Senhor, na minha vida particular, na sua, na vida familiar, profissional, espiritual, qualquer área da vida, é decidir ser santo, viver uma vida correta e pura diante de Deus. Mas sabe, não é por causa da condicional, não é ser puro para obter a bênção nesse texto. É curioso isso, é interessante. O que motivava o coração de Josué para que ele e todo o povo pudesse se purificar? A ideia aqui é que a motivação do coração é: se o Senhor vai fazer grandes maravilhas e vai nos visitar, então nós queremos ser agradáveis a Ele. Ontem eu recebi gente para ceia nossa antes de vir para o culto. E aí o que a gente faz? Passa a tarde preparando a casa, não é assim? E vai fazer a comida, e arruma as coisas, e prepara os detalhes. Por quê? Porque a gente quer receber bem e quer que as pessoas que venham no nosso lar possam se sentir à vontade. Ambiente bonito, gostoso, prazeroso de estar. Aquela vontade boa, aquela primeira impressão gostosa, para que ela decida voltar. Não é assim? Provavelmente você deve estar fazendo, ou deve ter feito isso em algum momento nesse fim de ano. E o que motiva o coração do Josué é a mesma coisa. Se o Senhor vem, e porque Ele vem fazer grandes maravilhas no nosso meio, então nós precisamos ser puros para que o ambiente seja agradável ao coração de Deus. E Ele tenha prazer de estar no nosso meio e realizar grandes coisas na nossa vida. Essa é a motivação de Josué, e que precisa ser a nossa motivação nesse tempo. Santos para o louvor e a glória de Deus, santos para agradar o coração de Deus, santos para trazer alegria, sorrisos, prazer ao Senhor Deus de todo poder e de toda bênção. E você precisa decidir ser santo. Nossas boas atitudes no mundo, palavras, ações, reações, nossos desejos, não devem ter como motivação simplesmente merecer uma bênção de Deus, mas devem ser praticadas para agradar ao Senhor, que deseja nos abençoar. É bonito ver uma das tradições que às vezes vai perdendo valor com o passar do tempo.
é a tradição do vestido branco da noiva no casamento. Thalita, tá quase, hein? Esse ano a Thalita está programada para casar, a gente está aí, né? Feliz com ela. 2017 chegou, né? Que coisa boa. As noivas vêm tradicionalmente de branco naquele dia, não é? E o que quer dizer? O que simboliza o vir de branco naquele dia? Eu me separei para você, ela está dizendo para o noivo. Eu estou aqui pura, me colocando de presente para você, quero ser agradável para você. E ela está dizendo, o que eu tenho de mais precioso eu quero entregar para você nesse dia. E como é lindo isso. E que pena que a sociedade vai mudando tanto e tanto os valores, que a gente vai perdendo essa bênção. Eu me lembro até hoje da minha noiva chegando. Já se passaram 17 anos, né? Naquele dia minha mãe teve que me segurar no altar, né? Que ela apontou lá, eu já dei um passo para frente, minha mãe teve que segurar assim, né? Porque é tão bonito, né? É tão precioso. Quem já experimentou isso sabe o que isso quer dizer. E sabe, eu olho para essa figura da noiva, e que bom que a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo, porque o que nós temos que fazer na nossa vida é a mesma coisa. Decidir ser puro, santo, separado desse mundo. Não os hábitos que regem esse mundo, mas hábitos que glorificam a Deus, que trazem prazer para o coração de Deus, para que Ele venha nos visitar com a sua mão poderosa e abençoadora. A segunda decisão: de hoje em diante eu vou ser santo para Deus. De hoje em diante eu vou buscar santidade para agradar a Deus. Você é capaz de dizer isso? De hoje em diante eu vou buscar a santidade para agradar a Deus. Pode falar comigo? De hoje em diante eu vou buscar a santidade para agradar a Deus. Aleluia, que seja assim em nome de Jesus. Terceira decisão importante para você tomar na vida, a partir de hoje, para esse ano de 2017, está nos versículos 7 a 10 do capítulo 3. Diz assim: e o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. E então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. E assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. É muito bonito o que acontece nesse trecho da história, porque Deus fala com Josué, e Ele diz: Josué, assim como eu estive com Moisés, eu vou estar com você. Assim como eu agi poderosamente por meio da vida de Josué, vou agir na sua vida e por meio de você, na vida desse povo. E Deus decide exaltar Josué. Mas sabe qual é a decisão que Ele toma? Ele chega para o povo e diz: venham ouvir o que Deus tem para vocês. E a terceira decisão importante para a nossa vida é: você precisa decidir honrar a Deus todos os dias da sua vida. É muito bonito isso. Sabe por quê? Porque para qualquer pessoa normal desse mundo, se Deus vem e diz assim: chegou tua hora, chegou tua vez, vou exaltar você, agora eu vou levantar a tua posição na frente de todas as pessoas, todo mundo ia ficar feliz. Chegou a minha hora, né? Eu não sei se você fez compras esse fim de ano, a gente fez algumas, e a gente depositou alguns cupons lá num shopping aí da cidade, né? E as meninas ficavam lá em casa, as crianças assim: será que a gente vai ganhar o concurso? Né? Será que a gente vai ganhar o prêmio? Todo mundo fica querendo receber o prêmio, né? Receber a glória. E talvez com Josué pudesse até, ou com alguma outra pessoa, pudesse até ser
algo normal, buscar a sua própria honra. É hora de alcançar fama, é hora de ter poder, é hora de crescer, é hora de ter glória. E muitas das nossas decisões para o começo de ano parecem com isso. Muitas vezes. É hora de juntar mais grana. É hora de me destacar. Esse ano eu tenho que fazer alguma coisa porque eu preciso crescer na empresa, crescer na posição, crescer no prestígio, crescer na influência, no poder. Mas Josué toma uma decisão completamente diferente. Quando Deus diz para ele: eu vou exaltar você, ele reúne o povo todo e diz: venham ouvir o que Deus tem para vocês. E ele decide exaltar e honrar a Deus. Deus se alegra e Deus abençoa quando nós estamos dispostos a dar honra e dar honra para Ele. Dar honra significa dar valor, destaque, reconhecer merecimento. E como é gostoso quando a gente vê e pratica isso entre pessoas. Eu estava no fim do ano aqui num culto dos adolescentes com o pastor Lelo. E eles fizeram uma noite parecida com um Oscar, né? Tinha alguém por aqui ou não? Deixa eu ver se tinha alguém nessa noite comigo. Ah, tem, tá vendo? Tinha alguns aqui nessa noite comigo. Eles fizeram uma noite parecida com o Oscar. Uma noite de premiação, música, vestido longo, né? As mães de adolescentes ficaram desesperadas, a minha esposa também, né? Vestido longo para todo mundo, como é que vai ser? E foi muito bonita a festa. E sabe o que eles faziam? Eles tiraram aquela noite para dar honra. E vieram grupos musicais diferentes. Cada grupo tocou. E no final, cada grupo foi presenteado porque era destaque em algum aspecto da música. Revelação, estilo, sei lá o quê, né? E todo mundo era premiado naquela noite. Foi agora, há pouco tempo atrás, um mês atrás. E aí eles fizeram outra coisa muito bonita, porque era a noite do ministério todo deles. E eles começaram a presentear aquele menino que foi... Desculpa, adolescentes, não é menino mais, né? O rapaz, né, que foi o discipulador em destaque do ano. A moça que foi discipuladora destaque no ano. Não é melhor, pior, destaque. Alguém que fez e fez bem feito, para a glória de Deus. E todo mundo ganhando prêmio, levantando troféu, glorificando a Deus. E sabe, não tinha aquela coisa de, perdi. Todo mundo aplaudindo, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz. Porque quando a gente dá honra para alguém, a gente se alegra com isso. E esse alguém que recebe a honra, se alegra. E é quase como um casamento, não é? Quando a gente oferece amor para alguém, o que acontece? Quando eu recebo o amor, o que eu faço? Eu retribuo o amor. A coisa mais natural do mundo é tentar retribuir da mesma maneira. E quando a gente aprende a dar honra entre pessoas, nós também recebemos a honra em algum momento, porque Deus faz assim. Agora, imagina se você decidir esse ano honrar a Deus com a sua vida. Imagina o que Deus vai fazer por você. Não devemos fazer isso simplesmente para receber bênção, mas como já falamos anteriormente hoje aqui, quando a gente agrada o coração do Pai, Ele se agrada de mim, de você, de nós, e Ele tem prazer em derramar a sua bênção. Honre a Deus com a sua vida, com as suas decisões, com tudo que você tem, e você vai ver milagres de Deus acontecendo na sua vida, porque Deus faz assim. Esse fim de ano foi uma época bonita para experimentar esta verdade lá em casa. Foi bonito, porque nesse Natal Aleluia, agora, passado uma semana atrás só, mais ou menos, né? Nesse Natal Aleluia, nós tivemos um privilégio muito bonito em família. Toda a família estava servindo a Deus no Natal Aleluia. E as meninas, nossas filhas, tem uma de 13 e uma de 10, e as duas também estavam, né? A de 10 era a mais nova da orquestra. Estava estreando na orquestra, estreia mundial, né? Da Ana Luísa na orquestra. E como era gostoso ver a Ana Luísa tocando, recebendo um monte de elogios aqui. Foi bonito ver como pai e mãe, os nossos filhos, né? Caminhando diante do Senhor, se desenvolvendo
para a glória de Deus. Eu tenho certeza que você tem prazer de ver seus filhos assim também. Foi assim na nossa vida. E a Mariana era a Lica, a mais velha era a Lica, que fez o teatro. E era engraçado, né? Porque o pessoal naturalmente quer dar parabéns, né? Poxa, que bonito que foi, que legal. E aí teve uns que resolveram fazer bagunça, né? Eu preciso de um autógrafo seu, né? E aí a Mariana ficava assim sem ação, né? O que eu faço, né? E foi tão bonito a gente poder ensinar algumas coisas. Dizer, olha, a humildade honra a Deus. A gente precisa aprender a ser humilde, a gente precisa aprender a dar glória para Deus. E quando a gente fizer isso, Deus vai abençoar a nossa vida. E a gente foi tratando e trabalhando isso lá em casa. E tem sido precioso ensinar e viver essa experiência em família. Você precisa aprender a dar glória a Deus. Uma das decisões é: eu vou honrar a Deus com a minha vida nesse ano. Então, se a gente está aqui falando essas frases, essa é uma outra decisão que Deus tem para você, que Deus pede de você, o que nós podemos fazer para a glória de Deus. Então hoje você vai dizer de novo: de hoje em diante, eu vou honrar a Deus com a minha vida. Vamos repetir? De hoje em diante, eu vou honrar a Deus com a minha vida. Aleluia, aleluia. Vamos continuar? Tem outras lições que eu quero repartir com você, tá bom? Outras já deixou você desesperado, né? Vamos com calma, vamos lá. Próxima decisão: não desistir, mas ter fé. Josué 3, versículo 13. Quando os sacerdotes carregaram a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Essa era a promessa de Deus para o seu povo. Josué, coloque os sacerdotes à frente do povo, carreguem a arca, molhem os pés, entrem na água, e depois que vocês estiverem ali no meio da água, eu vou parar as águas do rio e o povo vai passar a seco. Até agora tudo estava bom. Deus prometia abençoar, a gente tinha que se preparar, tinha que se purificar, tinha que arrumar o acampamento para atravessar o rio, mas chegou a hora H. E na hora H, muita gente desiste. Na hora H, a gente tem medo. Chegou a hora de passar o rio. E você vai ter grandes enfrentamentos esse ano. Eu também, faz parte da vida. Na hora H, não desista, tenha fé. Permaneça firme com Deus pela fé. Era um grande desafio, sabe por quê? Porque a história passada daquele povo mostrava um evento parecido. Moisés atravessou o Mar Vermelho com todo o povo. Você lembra dessa história? Mas daquela vez foi diferente. Porque Deus disse a Moisés: Moisés, prepara o povo para atravessar o mar. Levante a sua vara e eu vou secar as águas do mar e o povo vai passar seco. Mas pensa no desafio que Josué tinha: substituir Moisés, o grande líder. Depois, Josué, eu vou te engrandecer sim, mas a história vai ser diferente. Diferente do Mar Vermelho, quando todo mundo passou a seco, agora vocês têm que entrar na água. Entra na água pela fé. E depois de entrar na água do rio com correnteza em tempo de cheia, eu vou secar o rio e vocês vão passar. Pensa bem como é grande o desafio para esse novo líder diante do povo. Não era tarefa fácil. Mas Josué não desistiu. Sacerdotes, vocês têm que entrar primeiro. E a gente fica imaginando a cena. Eles carregando a arca, pesada, e dá um passo dentro do rio. E nada acontece. Lembra até a história do Naamã, lembra disso? 7 mergulhos, lembra? Mergulha a primeira vez, não acontece nada. Mergulha a segunda vez, não acontece nada. E eles vão dando passos dentro do rio. E a cabeça fica assim: será?
Será que esse negócio vai dar certo? Na hora H, a gente tem medo, a gente desiste por medo, a gente desiste pela dúvida, a gente desiste porque as tarefas parecem difíceis demais. Às vezes a gente desiste porque a tarefa nem parece difícil, como foi no caso do Naamã. Mergulhar no rio não parecia difícil, mas não era o que ele mais achava bom, afinal de contas a água do rio era poluída, não era tão pura quanto as águas das terras dele. E aí as tarefas não são tão difíceis, a gente desiste antes de abraçá-las. Mas Deus quer que você não desista nesse próximo ano, neste ano que nós começamos, que você tenha fé, que você creia de todo o seu coração e dê passos de fé diante desse Deus, porque Ele quer abençoar, Ele quer dar para mim e para você vitória, mas é preciso ter fé e caminhar pela fé, sem desistir. Me lembra também a história de Davi contra Golias, não é? O rei Saul morrendo de medo, os capitães do exército de Israel todos com medo, o exército de Israel se escondendo toda vez que o grande gigante vinha desafiar o povo. E de repente chega um rapaz que é pastor de ovelhas no campo, escuta o desafio e diz: vocês vão deixar isso acontecer? Quem é esse homem para falar mal, né? Para caçoar do Deus Todo-Poderoso? Eu vou entrar nessa batalha e Deus vai me dar a vitória. E o pessoal vai dizer: você está louco? Mas aquele rapaz, franzino, pastor de ovelha no campo, porque não desistiu e creu, e tomou decisão de fé, honrou a Deus, teve vitória e deu vitória para todo aquele povo. Deus quer abençoar a sua vida nesse ano. Deus quer dar vitória para a sua casa, para a sua família. Deus quer usar você para que a tua empresa, o teu trabalho seja visitado pela glória de Deus, tenha a bênção de Deus nesse ano. Mas você precisa ser homem e mulher de fé e não desistir nesse tempo. Então, de hoje em diante, você tem que tomar uma decisão: não vou desistir, mas vou ter fé. Amém? Você consegue dizer isso também? De hoje em diante, eu não vou desistir, eu vou crer pela fé. Amém? Que seja assim em nome de Jesus. Para terminar, sei que o nosso tempo acabou, vou falar rapidamente. A última lição desse texto não está no capítulo 3, está no 4. Vou ler os versículos e vou mostrar para vocês. Colecione memoriais de fé na sua vida. Versículos 5 a 7 vai dizer, no capítulo 4: e ele lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas, e elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem: que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. E quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas, e essas pedras serão um memorial perpétuo para todo o povo de Israel. Aquele povo experimentou o milagre e a visitação de Deus, porque obedeceram a Deus, porque tiveram fé, e eles caminharam a pé enxuto naquele rio. Deus abriu, segurou. A palavra de Deus vai dizer que as águas chegaram a escoar do outro lado, até a margem do mar, e eles puderam passar a pé enxuto. Mas ali, durante aquela travessia, Deus fala com o povo, fala com Josué, e Josué fala com o povo: separem 12 pedras aqui do fundo do leito do rio, e vamos levar como memorial de fé. Eu e você precisamos colecionar memoriais de fé, como altar de adoração e como testemunho para futuras gerações. Esse ano, colecione memoriais de fé, que podem ser usados para lembrar a você quem Deus é e o que Ele faz na sua vida, despertando você para ser adorador todo dia. Mas também
para que futuras gerações possam olhar para esses memoriais e, quando perguntarem, ouvirem o testemunho: o Deus Todo-Poderoso está vivo, Ele nos visitou naquele dia, Ele fez aquele milagre ou esse milagre, e assim a futura geração também é tocada pela fé a se tornar adoradora do Senhor. Eu me lembro lá em casa, quando a gente morava em São Paulo, a gente morava num sobrado, e a escada do sobrado era um lugar de memorial de fé. Por onde meus pais viajavam, eles compravam algumas coisinhas, colecionavam algumas coisinhas. Pena que, acho que a maioria de vocês não viu isso, mas era tão interessante, né? Tinha umas coisas que não tinham nada a ver, né? Por exemplo, meu pai pendurou lá uma vez uma borracha da Amazônia. Sabe de seringueiro? Borracha crua, pura. Passou um cordão, assim, um fio nela, né? Furou pela metade a borracha, passou um fio e pendurou na parede. Mas cada pecinha da parede tinha uma história. A história do que a gente experimentou com Deus quando passou por aquela terra. A história que a gente experimentou com Deus quando a gente foi em tal lugar. Quando a gente foi fazer a obra do Senhor em tal cidade. Quando a gente visitou tal missionário. E cada peça tinha uma história. E eles podiam compartilhar com a gente, que era filho, despertando a nossa fé para esse Deus Todo-Poderoso. Uma decisão tremenda, simples, mas muito preciosa para você nesse ano é: colecione memoriais de fé. Talvez vai ser o seu diário de oração. Talvez você não precise comprar umas borrachas diferentes, nem nada, né? Mas talvez seja a sua agenda de oração, seja o seu diário, algumas fotos, ou o seu mural numa rede social que de vez em quando revisita a gente. Eu não sei o que você vai fazer, mas coleciona peças e situações que possam trazer à memória quem Deus é e o que Ele faz. Porque quando a gente faz isso, a gente volta a celebrar e adorar esse Deus Todo-Poderoso. E a gente marca a futura geração com a palavra de Deus, com as histórias de quem Deus é e o que Ele pode fazer. Seja um instrumento de Deus na vida da futura geração, colecionando memoriais de fé. De hoje em diante, repete comigo: eu vou colecionar memoriais de fé, para dar glória a Deus. Eu quero orar com você hoje de manhã. Orar porque talvez você seja uma dessas pessoas que está começando o ano. Aliás, se você está aqui, você está começando o ano, graças a Deus, né? A gente está começando o ano junto. Mas talvez você seja uma dessas pessoas que está começando ainda sem muita expectativa, com um pouco de dúvida. Será que vai ser melhor? O que será que Deus tem preparado? E nesse tempo de transição, por causa da dúvida, muitas vezes a gente perde bênção, porque a gente fica paralisado. E o que Deus quer é despertar no seu povo que é tempo de tomar decisões com Deus. Não só as decisões do nosso dia a dia, aquelas que a gente começa a ter na cabeça: agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Continue nessas, não tem problema. Mas pergunte para Deus o que Ele está falando, o que Ele tem para você. Ouça a voz de Deus, obedeça a palavra de Deus. Talvez você seja essa pessoa que já entendeu que está na hora de abandonar alguns hábitos e viver de maneira santa, separada para Deus, para a glória de Deus. Talvez você já tenha entendido de Deus que você pode dar maior honra para Ele. Ao invés de tentar receber a glória e estar no centro, deixar Deus no centro e dar toda a glória para Ele. Talvez você tenha esse sentimento de falta de coragem, vontade de desistir. E o que Deus quer é que você permaneça cheio de fé, dando passos ousados de fé na presença dEle. Então eu queria orar com você.
orar com você, para que nesse novo ano, Deus nos visite e faça das suas maravilhas, como o texto disse, coisas tremendas, e Ele já tem preparado para mim e para você. Coisas tremendas de Deus vão acontecer, mas eu preciso decidir andar com Ele, viver para Ele, dar glória para Ele. Se Deus tem falado ao seu coração, e você que está hoje entendendo que é tempo de tomar decisões com Deus, estas decisões que estudamos aqui, queria que você ficasse de pé no seu lugar. Nós vamos orar e vamos depois voltar a adorar a Deus, porque esse novo ano ainda tem muito para ser vivido, e a gente quer começar do jeito certo, agradando o coração de Deus, porque toda vez que você o agrada, Ele estende a sua mão abençoadora e toca a sua vida mais uma vez. Aleluia. Vamos orar? Vamos nos colocar diante de Deus. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado porque um ano se passa, um novo ano se apresenta, e o Senhor esteve conosco, mas está conosco, e promete que estará conosco no tempo que há de vir. Senhor, obrigado porque o Senhor continua sonhando com a gente. Assim como o Senhor tinha promessas de bênção para um povo, tinha uma herança para dar, o Senhor promete abençoar cada um de nós, mesmo que existam desafios pela frente. Senhor, eis-nos aqui como teu povo. Nós queremos caminhar contigo por esse ano. Os desafios virão, eles já estão nos esperando, mas Senhor, queremos olhar para o Senhor e para as bênçãos que o Senhor promete, e caminhar pela fé, decidindo todo dia obedecer, amar o Senhor, te honrar, te dar glória, viver de maneira santa para o Senhor. E pedimos, Senhor, não como uma moeda de troca, mas pedimos que o Senhor se revele por tua graça, e o Senhor nos visite e nos abençoe nesse novo ano, que seja sobre todo o teu povo a tua bênção. Nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. De hoje em diante, tome decisões com Deus, vamos glorificar o nome de Deus, vamos celebrar o Senhor, o Deus que tem mais por fazer nesse ano, vamos adorá-lo nesse tempo.